diferente sobre essa temática, né? São dois tipos já bem conhecidos na literatura crítica, né, de altas habilidades de superdotação, que é a superdotação acadêmica e a superdotação criativa e produtiva, né, muito bem conhecidas, muito bem discutidas tanto nacional quanto internacionalmente. E recentemente, né, uma equipe de pesquisadores e eu produzimos artigos científicos não só sobre esses dois tipos, mas sobre outros três tipos menos discutidos, menos conhecidos na literatura, que é a superdotação metafísica espiritual, a superdotação sexual e a superdotação bulk, ou multifacetada, também chamada 5D. Né? Temos artigos de alto impacto publicados, também um livro, né? Educação Inclusiva em Destaque, que será publicado agora em julho, né? Que vai ter um artigo científico sobre cada um desses 5 tipos níveis de superdotação. E aí eu resolvi fazer uma série especial, uma palestra gravada. Como são 5 vídeos e são 5 tipos de superdotação, eu decidi abordar um tipo em cada vídeo, né? Então é isso que eu pretendo fazer a partir deste vídeo. Primeiramente, eu vou só fazer uma apresentação minha. Não pretendo ser delongado nesses vídeos, né? A priori eu vou fazer o vídeo em torno de 30 minutos cada um, né? Uma sequência de 5 vídeos, cada um sobre um dos tipos de superdotação. Então tá, vou me apresentar agora. O meu nome é Alas Gabriel do Diário, né? Quem quiser saber meu currículo completo pode acessar a plataforma Lattes, né? Lá tem minha trajetória acadêmica profissional, né? No momento eu curso mestrado em administração na Munster University, né? Lá na Flórida, dos Estados Unidos, né? Quer dizer, a universidade fica lá, eu não fico lá, a universidade é de lá, eu sou daqui de São Carlos, e daqui eu acompanho as aulas ao vivo, as atividades, né, de pesquisa, ensino, extensão, etc., né, relacionadas ao curso. A linha de pesquisa que eu me encontro é a Finanças Corporativas Avançadas, concomitantemente eu curso MBA em Gestão Tributária e Tesouraria Corporativa na USP. Estou terminando a pós-graduação em uso educacional da internet na Federal de Lavras, dentre outras especializações e graduações concluídas. Detalhes, por favor, acessar a plataforma Lattes, né? Então, eu vou focar agora neste vídeo no tipo 1, né, da superdotação, que é a superdotação mais fácil de ser identificada, né, e é a mais conhecida, né, dos 5 tipos, que é a superdotação acadêmica. É a primeira. Normalmente, quando alguém vai ser avaliado quanto à superdotação por neuropsicólogos, né, por especialistas da área de educação especial em superdotação, esse é o primeiro tipo a ser identificado, é o mais fácil, né, de ser identificado. Os outros tipos normalmente dependem desse, né? Quem é identificado num outro tipo é porque já foi identificado antes nesse tipo de superdotação acadêmica e depois em tipos posteriores. Vamos lá então. Eu vou focar o seguinte, neste vídeo que é sobre superdotação acadêmica, eu vou focar num artigo sobre superdotação acadêmica que minha equipe e eu produzimos e que vai ser publicado agora no livro Educação Inclusiva em Destaque, né? Tem um capítulo do livro dedicado só à superdotação acadêmica, outro sobre a superdotação criativa e produtiva, outro sobre a superdotação metafísica espiritual, outro sobre a superdotação sexual e outro sobre a superdotação bulk ou multifacetada. Então neste aqui vamos focar na superdotação acadêmica, né? O título do artigo é Explorando a Superdotação Acadêmica, uma abordagem neoperspectivista griffidiana, né? O resumo desse artigo é: a pesquisa aborda a superdotação acadêmica, explorando estratégias para identificar e apoiar adequadamente alunos excepcionais. Contextualiza-se na necessidade de compreender a complexidade e diversidade dos talentos superdotados, além de reconhecer os desafios enfrentados por esses alunos em ambientes educacionais tradicionais. O problema reside na identificação e atendimento eficaz dos superdotados, considerando tanto aspectos cognitivos quanto não cognitivos da superdotação. Os objetivos incluem investigar as melhores práticas para identificar e apoiar a superdotação, bem como contribuir para o desenvolvimento de teorias e metodologias sensíveis e inclusivas, adotando o paradigma neoperspectivista griffidiano, utilizando o método hipotético-dedutivo e conduzindo uma revisão bibliográfica documental narrativa, a pesquisa oferece uma abordagem abrangente e multidisciplinar. Principais achados incluem a importância de programas diferenciados, mentoria acadêmica e intervenções pedagógicas para promover o desenvolvimento integral dos superdotados. Lacunas descobertas sugerem a necessidade de pesquisas futuras para explorar abordagens mais sensíveis e culturalmente relevantes, especialmente para grupos minoritários e socioeconomicamente desfavorecidos.
contribuições teóricas, empíricas e metodológicas incluem o desenvolvimento da perspectiva neoperspectivista, insights práticos para educadores e aprimoramento de metodologia de avaliação. Este é o resumo, né, deste artigo sobre superdotação acadêmica. A literatura utilizada, né, Miller et al., que é um artigo de alto impacto, né, que eu propus e outros 11 pesquisadores me ajudaram a desenvolver. Nós publicamos uma revista Qualis A4, né, e nela os 5 tipos são abordados, embora 3 deles, né, os 3 primeiros, a acadêmico, criativo produtivo e a metafísica espiritual, tenha sido a ênfase do artigo, mas os 5 tipos no resumo já são mencionados, né? Utilizamos Termo 1925, Miller et al. 2024, Gagné 2004, Renzulli 2005, né? Spotnik et al. 2011, Silverman 2013, né? Entre outros, né? Esta pesquisa busca responder as seguintes questões do problema, né? 1. Como podemos identificar de forma mais precisa e inclusiva os alunos superdotados, levando em consideração a diversidade de talentos e contextos? 2. Quais são as melhores práticas educacionais para apoiar o desenvolvimento integral dos superdotados, considerando suas necessidades emocionais, sociais e intelectuais? 3. Quais são os desafios enfrentados pelos superdotados em ambientes educacionais tradicionais e como podemos superá-los? 4. Como a perspectiva neoperspectivista grifteriana pode informar e enriquecer nossa abordagem para entender e apoiar a superdotação acadêmica? Essas foram as perguntas, questões e problemas, né? E os objetivos já foram mencionados no resumo, né, que foram traçados para responder satisfatoriamente, né, a essas questões e problemas. Esse artigo, os 5 artigos já foram estruturados em 4 capítulos, né? O primeiro para a introdução, apresentando, né, a temática, a contextualização, a problemática, a justificativa e relevância da pesquisa, as questões e problemas, uma síntese metodológica, os objetivos e a estrutura do trabalho. O segundo capítulo, os 5 artigos, né, foi dedicado à fundamentação teórica, né, divididos em 3 itens, né, o eixo epistemológico, o eixo lógico e o eixo técnico. O terceiro capítulo foi destinado à apresentação dos resultados de uma discussão crítico-construtiva, né, sobre os mesmos. E o quarto capítulo e os 5 artigos foi dedicado às conclusões e considerações finais e em seguida apresentadas as referências consultadas, né? Então essa é a estrutura dos 5 artigos, né? Agora vamos focar aqui então na fundamentação metodológica, né? Como que cada eixo ele foi conduzido nessa pesquisa de superdotação acadêmica, né? O paradigma neoperspectivista, né, quem quiser conhecer esse paradigma, né, o paradigma ele é um conjunto, né, é um ponto de vista, né, ponto de vista sobre a vida humana, o homem, a verdade, né, relação entre verdade absoluta e verdade relativa, a ponto de vista sobre Deus, o cosmos, né? Então é uma perspectiva completamente ampla, né? É uma forma, né, de conduzir, né, a vida, né, a pesquisa, o trabalho, tudo, né? Uma forma bem ampla, né? Mais ampla até do que teoria, né? Então dentro do pilar epistemológico, o paradigma é o campo mais amplo e depois dele vem o campo teórico, o campo das teorias, né? E este paradigma não é o único que existe, né? Existem muitos paradigmas, né? Eu lembro que quando eu desenvolvi esse paradigma lá numa disciplina de mestrado em Engenharia de Produção na UFSCar, eu fiz um levantamento dos principais paradigmas nos estudos organizacionais. Existem 4 lá, né? Que são os principais. Eu fiz um artigo baseado nos 4, aí eu resgatei esse paradigma perspectivista da filosofia, que nem é da área de estudos organizacionais, que é o paradigma perspectivista que veio, né, de vários filósofos, né, em destaque, né, e aí eu percebi que faltava um elemento ali, que é a intersubjetividade, né, que na verdade é a avaliação pareada, né, para se chegar, para se mensurar o grau de cientificidade de um trabalho acadêmico, né, que existem as 3 verdades que precisam ser satisfeitas para que um trabalho seja considerado científico, né, a verdade sintática, a semântica e a pragmática, né.
E a verdade pragmática ela só existe por conta da intersubjetividade, ou seja, por conta de os trabalhos acadêmicos serem avaliados pelos pares, né, em bancas examinadoras, né, normalmente professores e professoras doutoras na área, né, com bastante experiência na temática, né. E aí quando esses doutores entendem, né, que o trabalho ele satisfaz todos os quesitos para ser considerado científico, ou seja, a verdade sintática, a semântica e a pragmática, né, aí o trabalho ele é aprovado, né, é assim que é feito, né. Principalmente quando o trabalho exige, né, uma avaliação mais cuidadosa, quando, por exemplo, é uma teoria para ser considerada científica, quando, por exemplo, é uma descoberta, né, que até contrapõe, refuta trabalhos anteriores, então é necessário uma avaliação toda mais cuidadosa, né, para estabelecer um nível de cientificidade no trabalho desse, né. Então, aí quando eu abordei a questão paradigmática nesse artigo, eu levantei os 4 principais paradigmas do estudo de organizacionais, peguei esse paradigma perspectivista, né, que vem de Leibniz, né, que é um filósofo muito reconhecido lá na filosofia, né. E aí eu inseri esse elemento da intersubjetividade neste paradigma perspectivista que ele já existe, vários filósofos desenvolveram, né, vários cientistas, né, vários filósofos da ciência, né, desenvolveram esse paradigma dele, eu inseri esse elemento e por conta disso eu simplesmente fiz uma adequação do nome. Na verdade eu nem criei um nome novo, simplesmente adequei o nome. Como eu inseri um elemento que não tinha nele, eu chamei o paradigma de neoperspectivista. O neo só para indicar que tem alguma coisa a mais que não tinha no anterior, né? Mas esse paradigma ele já existe, ele vem da filosofia, paradigma perspectivista, vários filósofos e cientistas vieram trabalhando nele no decorrer de várias décadas, séculos, né? E aí, por conta de eu ter inserido esse elemento, eu chamei de neoperspectivista. E Giftriano, só para lembrar que teve um sujeito conhecido como Giftiri que trabalhou nesse paradigma, né? E esse paradigma é aquele que eu tenho adotado para todas as minhas pesquisas a partir dali, né? A partir da publicação deste artigo, eu tenho adotado este paradigma para qualquer tema temático, seja em administração, ciência contábil, economia, teologia, ciência da religião, educação social, psicologia, psiquiatria, qualquer trabalho acadêmico que eu vá fazer, eu utilizo o paradigma neoperspectivo giftriano porque eu entendo que tem uma visão muito mais holística, flexível, amadurecida que os outros paradigmas que eu já utilizei antes, né? Antes eu utilizava o paradigma crítico dialético marxista, né? que antes deste eu achava que era o mais desenvolvido, mas até aí quando esse aqui veio à tona, né? Com o advento deste paradigma neoperspectivista giftriano, eu abandonei aquele paradigma marxista e acabei adotando este paradigma, que é mais desenvolvido que aquele, né? O neoperspectivista giftriano, né, conforme detalhado na literatura de breviário, né, e de Miller et al., né, conforme está referenciado em cada um dos 5 artigos, ele reconhece a existência, né, a coexistência de uma verdade absoluta com uma verdade relativa, né? A verdade absoluta ela é dita perfeita, ela é dita acabada, pronta, ela é dita real, né? E já a verdade subjetiva, ela é dita relativa, inacabada, é uma verdade construída no decorrer do tempo. Então, assim, a verdade ela é absoluta ou relativa? Tem paradigmas que defendem que ela é totalmente absoluta, como, por exemplo, os paradigmas baseados no positivismo, né? Só que isso torna a pesquisa toda rígida, né? As pessoas acham que todos os resultados são exatos, que são irrefutáveis, que não tem como avançar mais no entendimento, que quem produziu aquilo lá é um deus, né? Assim, para minha opinião, né? Os pesquisadores que usam o positivismo para fazer ciência, eles se acham deus, eles acham que o trabalho deles é irrefutável, acham que não tem mais nada para pesquisar. Então isso contrapõe o meu paradigma. O paradigma é totalmente flexível. Eu entendo que eu posso ficar a vida inteira pesquisando e depois do que eu pesquisar ainda vai ter muito mais que ser pesquisado. Outro pesquisador pode fazer muito melhor que eu, né? E isso eu entendo que não é só comigo, né? Muitos pesquisadores podem fazer melhor do que qualquer outro cientista. Não existe cientista que é Deus do planeta Terra, que sabe tudo, ninguém sabe tudo, né? Ninguém nasce, a gente nasce sem saber nada e morre sem saber tudo, né? Então, mas existem cientistas que adotam positivismo e acham que o trabalho deles são irrefutáveis, acham que
Porque se a gente falar, tá falado, a gente tem que baixar a cabeça, e não é assim que funciona. A ciência não foi feita para dar autoridade para ninguém, a ciência foi feita para avançar o entendimento, né, para beneficiar a sociedade, para gerar impactos que vêm trazer um bem-estar melhor, uma qualidade de vida melhor. Esse é o objetivo da ciência, não é para o cientista ter autoridade e dominar o planeta Terra. Ninguém vai ser dono do mundo com ciência, não é assim, né? Então, o neoperspectivista Giftidiano, ele prega a coexistência da verdade absoluta com a verdade subjetiva, né? Mas apesar de existir uma verdade absoluta, nós, enquanto seres humanos imperfeitos, nós nunca vamos alcançar essa verdade absoluta. Quem conhece a verdade absoluta é quem? É o Criador, é Deus. Deus sabe tudo. Ele é o Todo-Poderoso, ele pode o que quiser. A gente não pode nada. A gente é totalmente limitado aqui. Ó, a gente é imperfeito, a gente é mortal, a gente é pecador. Então, quem somos nós para dizer que a gente conhece a verdade absoluta? Enfim, eu não vou nem entrar em questão teológica e religiosa aqui, porque isso é controverso, muito polêmico, né? Mas a questão não existe verdade absoluta nesse planeta Terra. Quem conhece a verdade absoluta é Deus, e Deus está aqui e não está. Deus está lá no céu, quietinho lá, não está. Então é lá que está a verdade absoluta. Quem quiser conhecer a verdade, vai lá para o céu que você vai conversa com Deus, você vai conhecer a verdade absoluta. Aqui na Terra ninguém sabe de nada. A gente não sabe nem o que, a gente não tem a compreensão plena nem da vida humana, piorou da vida celestial, a gente não sabe nada de lá do céu. E por mais que existam estudiosos que estudem Bíblia, teologia, ciência da religião, ninguém sabe nada do que está acontecendo lá, né? Sobre os anjos, os demônios, né? Sobre se está existindo guerra no céu, se não está, ninguém sabe nada, né? A gente não entende nem plenamente a vida humana, piorou a vida celestial. Então, por isso que esse paradigma, ele entende que existe sim a verdade absoluta, mas nós humanos não conhecemos. Se um dia a gente se tornar perfeito, aí sim, o dia que o ser humano se tornar perfeito, quem for perfeito, aí vai ter condições de entender essa verdade absoluta. Mas quando é que isso vai acontecer? Existem doutrinas por aí falando, né, que um dia vai ter um paraíso, que nós vamos tornar perfeito. Aí cada um segue a religião que quiser, quem não quiser seguir não segue, quem quiser acreditar acredita. Então isso aí é algo à parte, né? Mas que nós nunca vamos conhecer a verdade absoluta enquanto formos imperfeitos, isso não vamos mesmo, né? Então este paradigma neoperspectivista, ele reconhece, no caso da superdotação, ele reconhece que a superdotação acadêmica, ela não se limita a um único tipo de talento, mas sim abrange uma ampla gama de habilidades e aptidões, incluindo intelectuais, criativas, sociais e emocionais. A verdade subjetiva, assim como o desenvolvimento dos indivíduos superdotados, é concebida como inacabada, como em constante evolução. Nós, cientistas, contribuímos para essa construção ao longo de muitos anos de dedicação ao progresso científico, tecnológico e social. É o que está pregado na literatura de Breviário e Lantiol, né? A adoção deste paradigma pressupõe a realização das seguintes fases: análise reflexiva, desconstrução conceitual, reconstrução teórica, né? E dentre as contribuições trazidas por este paradigma para essa pesquisa, pode-se citar, né, dentre as contribuições teóricas, o paradigma neoperspectivista Giftidiano contribui para uma compreensão mais abrangente da superdotação acadêmica, superando visões unidimensionais e reconhecendo a importância da diversidade de talentos. Dentre as contribuições empíricas, podemos citar que este paradigma inspira pesquisas que exploram uma variedade de talentos e aptidões, levando a uma compreensão mais precisa dos fatores que influenciam o desenvolvimento dos superdotados. E dentre as contribuições metodológicas, a abordagem neoperspectivista influencia a escolha e a aplicação de métodos de pesquisa, incentivando uma abordagem interdisciplinar e uma consideração cuidadosa das múltiplas perspectivas envolvidas no estudo da superdotação acadêmica. Então, essas são as contribuições desse pilar epistemológico para essa pesquisa. Agora, o pilar lógico, né? O pilar lógico que foi utilizado foi o método hipotético dedutivo, né? E o método hipotético dedutivo é aquele que parte de hipótese e utiliza a dedução, né, como o caminho lógico para se chegar às conclusões, né? As hipóteses são respostas possíveis às questões, problemas de pesquisa levantadas. Então, já mencionei as questões de problema dessa pesquisa, são 4, né? As possíveis respostas são as hipóteses, né? Então, se a gente estabelecer uma resposta para cada pergunta, então a gente tem 4 hipóteses, né, para fundamentar essa pesquisa. E a dedução é aquela que parte de conhecimentos genéricos, e a partir do cruzamento de duas ou mais
assertivas, né, ou premissas genéricas, chega-se a uma conclusão específica, particular, né, migrando do geral para o particular. É isso que é a dedução. Então, no caso de método hipótese dedutivo, é aquele que a gente pega as hipóteses da pesquisa, que são genéricas, né, mensuráveis, tem aquelas siglas SMART, né, que são cinco atributos de uma das hipóteses da pesquisa, né? A gente pega essas 5 hipóteses genéricas e a gente, por meio da dedução, a gente vai chegar em inferências particulares específicas da temática, né? Esse método é amplamente utilizado na pesquisa científica, né? Ele está baseado em Popper, né? A lógica da pesquisa científica de Popper, né? De Kant, né? Campbell, Stanley, Creswell, Oliveira, et al., Lacasse, etc., né? E nessa pesquisa, né, foram conduzidas as fases do método lógico hipotético dedutivo, né? Primeiro foram formuladas as hipóteses, depois foram feitas as deduções de previsões, depois foi feito o teste empírico, e esse teste empírico, na verdade, ele foi feito por meio da literatura científica, bibliográfica e documental, né? E dentre as contribuições do método hipotético dedutivo para essa pesquisa, podemos citar o rigor científico, né? O método hipotético dedutivo proporciona um rigor científico à pesquisa, garantindo que as hipóteses sejam testadas de maneira sistemática e objetiva. O foco na evidência empírica, né? Ao enfatizar o teste empírico das previsões derivadas das hipóteses, o método hipotético dedutivo ajuda a basear as conclusões da pesquisa em evidências sólidas e observações concretas. E o refinamento teórico, né? As conclusões derivadas do método hipotético dedutivo podem contribuir para o refinamento e desenvolvimento de teorias existentes sobre superdotação acadêmica, permitindo uma compreensão mais profunda e abrangente do fenômeno. Como o eixo TEC foi conduzido uma revisão bibliográfica e documental narrativa, né? E sobre esse tópico eu não vou focar muito, porque já conhecemos bem, né, como são feitas as revisões da literatura, né? As bases de dados utilizadas para essa pesquisa foram a PubMed, Psicoinfo e a ERIC, né? Utilizando os descritores, superdotação acadêmica, talento acadêmico e superdotado. Basicamente isso, né? Sem muitos critérios de inclusão, exclusão, né? Apenas selecionando por conveniência os estudos mais convenientes, só isso. Agora vamos lá, resultados de discussão. Identificação inclusiva de superdotados, né? Sobre essa seção, né? Em resumo, a identificação inclusiva de superdotados é um desafio complexo, mas crucial, que exige abordagens sensíveis, holísticas e culturalmente relevantes. Ao adotar uma visão ampla da superdotação e considerar múltiplos critérios e fontes de informação, educadores e pesquisadores podem contribuir para garantir que todos os alunos talentosos sejam identificados e apoiados em seu desenvolvimento acadêmico e pessoal, né? Sobre o desenvolvimento integral, temos que dizer o seguinte: a promoção do desenvolvimento integral dos superdotados requer uma abordagem abrangente e sensível que leve em consideração não apenas suas habilidades acadêmicas, mas também seus aspectos emocionais, sociais e criativos. Ao adotar estratégias educacionais diferenciadas, fornecer apoio emocional e incentivar a criatividade, educadores e profissionais podem ajudar os superdotados a alcançar seu potencial máximo em todas as áreas de suas vidas. Quanto aos desafios e barreiras, né? Os desafios e barreiras enfrentados pelos superdotados em ambientes educacionais tradicionais são complexos e multifacetados. Para superar essas barreiras e promover o sucesso de todos os alunos, é essencial adotar uma abordagem mais inclusiva e sensível que reconheça a diversidade de talentos e contextos entre os superdotados e garanta que recebam o apoio e as oportunidades adequadas para alcançar seu potencial máximo. Quanto aos ambientes educacionais inclusivos, né, promover a criatividade e o pensamento inovador entre os superdotados é essencial para seu desenvolvimento integral e sucesso futuro. Ao fornecer oportunidades para explorar áreas de interesse pessoal, colaborar com os outros e expressar suas ideias de forma criativa, podemos ajudar os superdotados a alcançar seu potencial máximo e fazer contribuições significativas para o mundo ao seu redor. Quanto às intervenções pedagógicas, né, elas desempenham um papel crucial no apoio ao desenvolvimento dos superdotados, proporcionando oportunidades para desafio, exploração e crescimento. Ao oferecer programas diferenciados, mentoria acadêmica, currículos personalizados e atividades de enriquecimento, educadores e profissionais podem ajudar os superdotados a alcançar seu potencial máximo e fazer contribuições significativas para a sociedade. Quanto à
à perspectiva, né, a neoperspectivista giftidiana, né, ela oferece uma estrutura conceitual abrangente e dinâmica para entender e apoiar a superdotação acadêmica. Ao reconhecer a complexidade e diversidade de talentos, considerar o desenvolvimento longo da vida e valorizar o contexto cultural e social, essa abordagem pode informar práticas educacionais e políticas que promovam o sucesso de todos os alunos excepcionais. Quanto às metodologias e procedimentos técnicos para avaliação e diagnóstico, né, existem várias metodologias inovadoras ao redor do mundo que têm o potencial de diagnosticar, prognosticar e atender adequadamente a superdotação acadêmica. No entanto, é necessário realizar pesquisas adicionais para refinar e validar essas metodologias, garantindo que sejam sensíveis, precisas e eficazes em identificar e apoiar os talentos e potenciais superdotados em todas as suas formas e contextos, né? Então, assim, esses foram os tópicos principais abordados, né, na sessão resultados de discussão desse artigo, né, sobre superdotação acadêmica. Para detalhes dele, é preciso ler na íntegra, né, este artigo. Então, por favor, acesse o livro Educação, inclusive em destaque, publicado em julho, né, pela equipe de Davi, né, Davi Milan, Breviário, que sou eu, né, Gabriel, estou lá na equipe, vários outros pesquisadores, né, que estão inseridos nessas pesquisas, né, tem vários artigos, são 2 volumes, cada um com 14 artigos, e num dos volumes tem esses 5 artigos da superdotação, né? Então, por favor, consulte. Como conclusões e considerações finais dessa pesquisa? Conclusões. As questões e problemas abordadas nessa pesquisa fornecem insights significativos sobre os desafios enfrentados pelos superdotados em ambientes educacionais tradicionais. A análise revelou que esses alunos frequentemente enfrentam falta de desafios adequados e apoio insuficiente para desenvolver todo o seu potencial acadêmico e criativo. A pesquisa enfatizou a importância de estratégias que vão além do currículo padrão, destacando a necessidade urgente de programas educacionais diferenciados, personalizados, que atendam às necessidades específicas dos superdotados. As hipóteses da pesquisa foram confirmadas ao demonstrar que abordagens inclusivas e sensíveis são essenciais para reconhecer a diversidade de talentos e contextos entre os superdotados. Uma única abordagem para a educação dos superdotados não é suficiente e que é necessário considerar fatores como motivação, interesses pessoais e ambiente social para desenvolver programas eficazes de apoio. Os principais achados ressaltaram a importância crítica da mentoria acadêmica e intervenções pedagógicas especializadas para cultivar a criatividade e o pensamento inovador entre os superdotados. Programas que incentivam a exploração de múltiplas disciplinas e a colaboração com mentores especializados foram identificados como promissores para estimular o desenvolvimento integral desses alunos. Entretanto, a pesquisa também revelou lacunas significativas, especialmente da identificação e no atendimento dos superdotados pertencentes a grupos minoritários e socioeconomicamente desfavorecidos. Tais lacunas indicam a necessidade urgente de pesquisas futuras que investiguem abordagens mais sensíveis e culturalmente relevantes para avaliar e apoiar a superdotação acadêmica em contextos diversificados. As contribuições teóricas dessa pesquisa estão relacionadas ao desenvolvimento e refinamento da pesquisa neoperspectivista giftidiana. Esta abordagem oferece uma estrutura conceitual dinâmica que reconhece a complexidade da superdotação acadêmica, integrando aspectos cognitivos e não cognitivos em sua compreensão. Além disso, as contribuições empíricas e metodológicas dessa pesquisa incluem insights práticos que podem orientar educadores, profissionais e formuladores de políticas na implementação de estratégias eficazes para apoiar todos os alunos excepcionais. A pesquisa destaca a importância de abordagens flexíveis e adaptáveis que considerem as necessidades individuais dos superdotados e promovam um ambiente educacional inclusivo e enriquecedor. Como considerações finais, os pontos fortes dessa pesquisa são evidenciados pela abordagem abrangente e multidisciplinar adotada para investigar a superdotação acadêmica. Ao utilizar uma variedade de fontes de dados e métodos de análise, o estudo conseguiu capturar uma visão holística dos desafios enfrentados pelos superdotados, contribuindo significativamente para o avanço do conhecimento nessa área especializada. A pesquisa não apenas explorou aspectos cognitivos, mas também considerou fatores emocionais e sociais que influenciam o desenvolvimento dos alunos superdotados, oferecendo insights valiosos para educadores, psicólogos e formuladores de políticas educacionais. No entanto, algumas limitações teóricas precisam ser reconhecidas para uma compreensão completa dos resultados.
A pesquisa pode ter sido restrita pela ausência de consideração a algumas perspectivas ou teorias alternativas sobre a superdotação acadêmica, o que poderia ter enriquecido a análise e oferecido novos ângulos para a interpretação dos dados. Além disso, as limitações empíricas podem ter surgido devido à falta de generalização dos resultados, e especialmente se o estudo focou em contextos específicos ou amostras limitadas, que podem não representar completamente a diversidade de experiências dos superdotados em diferentes contextos educacionais e culturais. Metodologicamente, a pesquisa enfrentou desafios na validade e confiabilidade dos instrumentos de coleta de dados, o que pode ter impactado a precisão das conclusões alcançadas. Restrições na identificação e recrutamento de participantes também podem ter influenciado a representatividade da amostra estudada, limitando a aplicabilidade dos resultados em contextos mais amplos. Superar essas limitações requer abordagens mais robustas de pesquisa, incluindo o uso de métodos mistos, maior diversidade de amostras e instrumentos de avaliação mais validados. Para pesquisas futuras, sugere-se explorar mais a fundo as questões relacionadas à identificação e atendimento superdotados de grupos minoritários e socioeconomicamente desfavorecidos, a fim de garantir uma compreensão mais completa e sensível da superdotação acadêmica em diversos contextos. Além disso, seria útil realizar estudos longitudinais que acompanhem o desenvolvimento dos superdotados ao longo do tempo, permitindo uma análise mais detalhada das trajetórias de desenvolvimento e dos fatores que influenciam o sucesso acadêmico e pessoal. Refinar e validar as metodologias empregadas na pesquisa também é essencial. Isso pode envolver a utilização de abordagens mistas que combinem métodos quantitativos e qualitativos, bem como o desenvolvimento de instrumentos de avaliação culturalmente sensíveis e ecologicamente válidos. Além disso, explorar o potencial de tecnologias emergentes, como inteligência artificial e análise de Big Data, para melhorar a identificação e atendimento da superdotação acadêmica, pode abrir novas oportunidades de pesquisa e intervenção neste campo. Então, estes são os principais achados, resultados, conclusões e considerações finais deste artigo de superdotação acadêmica. Para mais detalhes, por favor, leia na íntegra este artigo publicado no livro de Educação, inclusive em destaque, em julho agora. Então, eu vou encerrar aqui esse vídeo e, na sequência, em cada um dos outros vídeos, eu vou apresentar cada um dos outros tipos, níveis de superdotação.